Bom, olá pessoal, eu vim trazer a solução da lista que fala sobre área e volume, até para a gente acertar algumas questões que alguns dos colegas de vocês me perguntaram ali e até então não tinha surgido, então não tinha achado necessidade de eu fazer o vídeo para vocês. Então a primeira coisa, antes da gente falar especificamente da solução da lista de exercício, o que eu preciso destacar para vocês? Eu preciso que vocês entendam quais as transformações de unidade são possíveis e quais transformações de unidade não são possíveis. Nós só podemos fazer conversões de unidades de uma mesma grandeza física. Então tu escolhe uma grandeza física, tá? Por exemplo, massa. Todas aquelas unidades de massa, elas vão poder ser convertidas umas nas outras. Então, tu vai poder converter o quilograma em grama, em miligrama, em libra, em tonelada. O que vocês não conseguem fazer? Vocês não conseguem converter uma unidade de uma grandeza física em unidade de outra grandeza física. Por exemplo, vocês não podem converter as unidades de massa para tempo. Para alguns pode parecer óbvio, mas para alguns não é tão óbvio que tu não pode, por exemplo, converter quilogramas para minutos. Mas tu pode converter minutos para segundos, para horas, para mês. Então, dentro de uma mesma grandeza física, todas as unidades se comunicam. Mas as unidades de uma grandeza física, elas não se comunicam com as unidades de outra grandeza física. Então, quando vocês pensarem, mas tal transformação de unidade pode ou não pode ser feita? É só tu pensar, essa unidade que eu estou partindo é de qual grandeza física? É da grandeza física velocidade. Essa é a grandeza B, onde eu quero chegar. De que grandeza física eu estou falando? Estou falando uma distância. Então não pode, porque no início tu tinha velocidade, agora tu tem distância. Vocês só podem converter unidades que são das mesmas grandezas, da mesma grandeza física. Nas mensagens, uma colega me perguntou como é que eu faço para converter minutos para quilômetros. Isso vocês não podem, porque minutos é uma unidade de tempo e quilômetros é uma unidade de distância. Então vocês só podem fazer conversões de unidades dentro da mesma grandeza física. Agora falando especificamente da lista de vocês, a lista de exercício, eu achei legal que quase todo mundo fez, né? Mas ninguém me perguntou o que realmente queria dizer aquela questão 2. Vocês fizeram a conta e talvez vocês não tenham se questionado o que estava escrito lá naquela 2. Antes da gente chegar lá, tem que fazer a questão número 1 falava sobre um cachorro, então vocês tinham um cachorro e tinham uma balança que só media em libras. Uma balança lá na Inglaterra, por exemplo, ela só vai medir em libras, ela não vai medir em quilogramas porque não é a unidade de massa que eles utilizam. E tu leva um remédio brasileiro. Então o remédio brasileiro, ele parte da ideia de que tu tem uma balança em quilogramas em casa. E o cachorro lá na Inglaterra, ele vai ter acesso a uma balança em libras. Então tu vai ter que fazer essa comunicação. Na bula do remédio está escrito que tu tem que usar 8 ml do remédio para cada quilograma do cachorro. E esse cachorro que está lá, se tu usar a balança que está lá, vai mostrar que o cachorro tem 50 libras. Essa é a massa do cachorro em libras. E diz que uma libra, que aqui vai ser a comunicação que a gente vai conseguir fazer com os quilogramas, é 0,45 quilogramas. Então o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que descobrir a massa desse cachorro em quilogramas e aí usar a relaçãozinha que é 8 ml para cada quilograma de cachorro. Como é que tu faz a conversão? Pode fazer uma regrinha de 3. Uma libra é 0,45 quilogramas. Eu não sei quantos quilogramas vão ser 50 libras. Aí faz a regrinha de 3 e vocês vão descobrir que a massa do cachorro, dá para fazer a multiplicação, só vou fazer aqui para ficar mais rápido,
50 vezes o 0,45 dá 22,5 quilogramas. Então é um cachorro de 22,5 quilogramas. 22 quilogramas e 500 gramas. Como é que tu descobre agora quanto de remédio? Pode fazer, ó. 1 quilograma de cachorro precisa de 8 ml do remédio. Eu não sei quantas ml do remédio eu vou precisar para 22,5 quilogramas. De novo, faz a regrinha de 3 e vocês vão descobrir que vocês precisam de 180 ml de remédio. Então aqui é uma questão que faz as conversões de unidade. Vocês vejam aqui, ó, que a gente está convertendo unidades de massa em unidades de massa. Unidades da mesma grandeza física. Na questão 2, aqui tem um espacinho, então, na questão 2, ele dizia o seguinte, que alguns experimentos no LHC, para quem não sabe o que é o LHC, vocês podem procurar na internet, é o maior acelerador de partículas que a gente tem construído no mundo. Então ele fica lá na Suíça, na fronteira da Suíça com a França, se eu não me engano. Ele tem 27 quilômetros, ele é um acelerador circular. Se eu não me engano, ele tem 27 quilômetros de um lado ao outro. E as partículas, os prótons, os elétrons, os nêutrons, eles giram aqui a velocidades próximas à velocidade da luz. E em algum momento, perto de algum detector, eles fazem a colisão. Então tem partículas girando num sentido, partículas girando no outro sentido. Em um determinado momento eles apontam os feixes colidem e esses detectores eles nos mostram o que está saindo dessa colisão. Então esse LHC ele foi super importante para a gente detectar uma partícula que acho que vocês não eram ligados tanto em ciência quando isso aconteceu, mas é chamada partícula de Deus, pelo pessoal que não é da ciência. Para nós, da área da ciência, é o bóson de Higgs, que vai mostrar o surgimento de massa após o Big Bang. Então, o LHC ele tem uma importância fundamental naquilo que a gente chama de modelo padrão. O modelo padrão é um modelo que foi proposto com base em alguns experimentos e com base em teoria. Então, juntando um pouco de experimentos e um pouco de teoria, a gente construiu esse modelo padrão e algumas coisas ainda estavam faltando nesse modelo padrão. A gente vem descobrindo que esse modelo padrão é um bom modelo para descrever as partículas elementares que a gente tem hoje na natureza. Claro que tem algumas coisas que ainda não estão bem fechadas nesse modelo padrão, e aí provavelmente novos experimentos vão nos mostrar novos resultados, e a partir desses novos resultados a gente vai ajustando o modelo padrão ou propondo novas teorias. Mas uma das coisas que pode aparecer nesses experimentos realizados lá no LHC são dimensões extras. Aí vocês vão pensar, poxa, menos eu esperaria que vocês pensassem, né? Como assim uma dimensão extra, né? Se hoje vocês forem pensar quantas dimensões tem o espaço que vocês vivem, que se vocês estão em quarentena deve ser um espaço bem pequeno. Então, quantas dimensões o espaço de vocês tem? Ele tem 3 dimensões espaciais, tá? Vamos lá. Tu pode ir para frente ou para trás. Então, aqui tu tem uma dimensão. Tu pode ir para a esquerda ou para a direita, então tu tem 2 dimensões. E tu pode ir para cima e para baixo, 3 dimensões. Além disso, a relatividade mostrou que o tempo também tem propriedades de dimensão. Então, na verdade, hoje, se a pergunta fosse quantas dimensões físicas existem no nosso universo, vão ser 4 dimensões. 3 de tempo, 3 de posição e 1 de tempo. Então, para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, mais o tempo fecha as 4 dimensões. O que eu estava propondo na lista de vocês é que alguns experimentos podem detectar uma nova dimensão. E essa nova dimensão ela pode ser tanto do tipo tempo, como pode ser do tipo espaço. No problema, eu supus que fosse do tipo espaço. Então, além das 3 dimensões espaciais, nós teríamos 4 espaciais mais uma tempo.
e aí o nosso universo teria 5 dimensões. E vocês podem pensar, tá, mas como assim? Como é que vai ter 4, né? Porque não, eu só posso ir para frente e para trás, esquerda, direita, para cima e para baixo. Não tem um outro lugar para mim, então não tem como existir uma 4ª dimensão espacial. Para a gente ver por que a nossa cabeça não consegue conceber uma 4ª dimensão espacial, tem uma analogia com um aquário e um peixinho. Então imagina que vocês têm um aquário muito, muito, muito grande, tá? E nesse aquário vive um peixe. Tá? Podia viver mais peixe, vamos botar um peixe porque é só o que nos interessa, um peixe. Aí esse peixe vive no aquário. Perto do aquário tem um relógio. E o peixe olha de vez em quando para o relógio e vê que o tempo está passando. E por algum motivo que a gente não sabe qual, o peixe ganha consciência de que existe o tempo. Depois, nadando no aquário, ele percebe que além daquele tempo, existem mais 3 dimensões para ele. Ele pode subir e descer no aquário, ele pode ir para a esquerda ou para a direita no aquário, ele pode ir para frente e para trás no aquário, que nem é o nosso hoje. Tá? Aí alguém vai lá e faz um furinho no aquário, de modo que a água começa a vazar muito, mas muito lentamente, que esse peixe não percebe que essa água está vazando. Mas à medida que o tempo vai passando, o nível do aquário vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando a água está praticamente na mesma altura do peixe, tá? E aí o peixe já não consegue mais subir, porque a água está no nível dele, ele faz um processo de reprodução tipo bactéria, né? Tipo cicipariedade, assim. Ele produz um peixe novo. Tá? Esse peixe novo nasce nessa nova realidade em que a água está exatamente no mesmo nível do peixe. Vocês já imaginaram como é que esse peixe velho ia explicar para esse peixe novo que dava para ir para cima? Para esse peixe novo não faz sentido para cima, porque ele nasceu num universo que não tem para cima. Se tu perguntar para esse peixe quantas dimensões tem o espaço dele, ele vai dizer, eu tenho 2 espaciais, eu vou para a esquerda ou para a direita, eu vou para frente ou para trás. Mais o reloginho lá, então são 2 espaciais mais uma tempo. E esse peixe velho vai dizer, não, mas parei, tinha mais uma. E esse peixe novo vai dizer, como mais uma? Não faz sentido o que tu está pensando. Então seria mais ou menos uma analogia bem simples e talvez nem toda correta entre um universo que tinha mais dimensões e um universo que tem hoje menos dimensões. Aí vocês vão pensar, poxa vida, mas que viagem esse negócio. Imagina, o cara está propondo uma nova dimensão. A teoria de cordas, por exemplo, que é uma teoria matematicamente muito bonita, mas ainda sem nenhuma comprovação experimental, ela supõe que o universo, quando surgiu após o Big Bang, tinha 11 dimensões. Então, além dessas 3 espaciais mais o tempo que a gente enxerga, fechando 4, tem mais 7 dimensões que existiam naquele universo. O que o LHC tenta reproduzir? Ele tenta chegar num nível de energia tão grande nessas colisões que seriam níveis de energia semelhantes aos níveis de energia que existiram lá no início do universo. Então, se lá no início do universo existiam mais dimensões, talvez aqui, com essa colisão, com esse nível de energia muito grande, a gente consiga observar o surgimento ou alguma manifestação dessas dimensões extras. Como é que isso vai acontecer? Não vai aparecer uma outra dimensão lá e alguém vai enxergar. Vai aparecer um resultado e esse resultado ele não consegue ser explicado dentro daquilo que a gente tem na física em 4 dimensões. Aí tu vai fazer a suposição de uma 5ª dimensão e esse resultado, que aparentemente não tinha explicação, ele vai aceitar uma explicação. Então, mais ou menos é por aí. O que a questão pedia para vocês? Pedia basicamente para vocês verem como é que ocorre a evolução do metro para o metro quadrado para o metro cúbico em relação ao centímetro. Então, se vocês querem transformar metros em centímetros, vocês multiplicam por 100. Se vocês quiserem transformar metros quadrados em centímetros quadrados, já mostrei para vocês lá naquele vídeo, faz 2 quadradinhos, 1 metro por 1 metro, 100 centímetros por 100 centímetros. O primeiro quadradinho vai dar 1 metro quadrado, o segundo quadradinho vai dar 100 vezes 100 centímetros quadrados.
Como os quadradinhos são iguais, 1 metro quadrado desse seria igual a 100 vezes 100 centímetros quadrados desse. Então, o fator de conversão desse é 100 vezes 100. Se tu desenhar dois cubinhos e fizer a mesma regra, tu vai mostrar que o cúbico, é 100 vezes 100 vezes 100. E aí, óbvio, né? Dá para ver, ó, se é metro 1 para centímetro 1, fator 100. Metro 2 para centímetro 2, 100, 100. Metro 3, centímetro 3, 100, 100, 100. E aí, por analogia, aqui vai ser 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 centímetros 4. Cada um desses 100 aqui, ele vale 10 na 2. Então, tu poderia escrever 10 na 2, vezes 10 na 2, vezes 10 na 2, vezes 10 na 2. Mantém a base junto os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. O fator de conversão seria 10 na 8. Ou seja, 1 metro 4, ele seria igual a 10 na 8 centímetro 4. Esse é 10 na 8, seria o fator de conversão de metro 4 para centímetro 4, se essa dimensão viesse a aparecer. Na questão 3, ela era bem tranquila de fazer. Alguns de vocês complicaram, achando que tinha que fazer Pitágoras, mas ela é bem tranquila. Tá? Ela diz o seguinte: uma televisão de 32 polegadas, 32 in, ela tem 27,9 de base e 15,7 de altura, para satisfazer aquela proporção 16:9 que eu falei. Na letra A, ele pede quais são as dimensões da televisão em centímetros. Bem tranquilo. 27,9 polegadas, tu vai converter para centímetros. O fator de conversão é 2,56. Então, é 27,9 que multiplica 2,26. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 27,9 vezes 2,56 dá 71,4. Então, a base da televisão tem 71,4 centímetros. A altura era 15,7 polegadas, também vou converter para centímetros. 15,7 que multiplica 2,56. 15,7 vezes 2,56 dá 40,19. Como eu vou comer o 9, vai ser 40,2. Tá? Na letra B, ele pede a área da televisão em centímetros quadrados. Se tu já tem a base que vale 71,4 centímetros e que a altura vale 40,2 centímetros, para te calcular a área, só fazer base vezes altura. Então, a gente multiplica o 40,2 vezes o 71,4. Dá 2.869. 1.869 unidadezinha centímetros quadrados. Na C, ele pede a área da televisão em polegadas. Basta tu desenhar a tua televisão em polegadas, 27,9, 15,7, e calcular a área dessa televisão. Então, tu vai ter que fazer 27,9 vezes 15,7. Tá? Essa conta vai dar 438. E agora, polegada vezes polegada, polegada quadrada. Na D, ele pede para te dividir o resultado que tu encontrou em centímetros quadrados pelo resultado que tu encontrou em polegadas quadradas. Então, a gente divide 2.869 por 438. Vê quanto é que vai dar? 2.869 dividido por 438. Dá 6,55, que é aproximadamente o fator de conversão de polegada quadrada centímetro quadrado. Se vocês procurarem esse fator de conversão, ou se vocês olharem o vídeo de novo, vocês vão ver que esse aqui é aproximadamente o fator de conversão. Por que aproximadamente? Porque a gente aproximou essas transformações, depois aproximou essa área também. Então, todas essas aproximações que a gente fez levam vocês para essa aproximação. Mas é praticamente o mesmo fator. E aí, o que vocês concluem? Dá para fazer dos dois jeitos. Ou tu calcula a área em polegadas quadradas e converte para centímetros quadrados com o fator, ou tu converte a base e a altura e calcula em centímetros quadrados. Então, tanto faz. Os dois caminhos vão te levar
para a mesma resposta. Calcula a área em polegadas quadradas e converte a área direto, ou converte cada uma dos elementos, a base e a altura, e depois calcula a área. Então, converte primeiro e depois calcula, ou calcula primeiro e depois converte, e a resposta tem que dar a mesma. Na número 4, ela pedia para vocês construírem um sistema, uma regra de transformação. Aí ele chuta ali que existe uma unidade de medida chamada Galileu. Essa unidade não existe, mas a gente coloca como exemplo. E a relação entre o Galileu e o metro é que 1 metro vale 3 Galileus. Ele quer saber como é que é a transformação metro quadrado para Galileu quadrado e metro cúbico para Galileu cúbico. Para te saber quadrado, tu desenha 2 quadradinhos. Esse primeiro na primeira unidade, 1 metro por 1 metro. Se esses quadrados são iguais, aqui tem 1 metro. Só que 1 metro é 3 Galileus. Então, substitui por 3 Galileus e 3 Galileus. Aí calcula a área. 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro, metro quadrado. E calcula a área. 3 vezes 3 é 9. Galileu vezes Galileu, Galileu quadrado. Como as áreas são iguais, significa que 1 metro quadrado é igual a 9 Galileus quadrados. No caso do cubo, mesma coisa. Desenha 2 cubinhos. O primeiro cubinho, ele tem 1 metro, 1 metro e 1 metro. 1 metro de base, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Se esses cubinhos são iguais, aqui tem 1 metro, 1 metro e 1 metro. Mas tu sabe que 1 metro é 3 Galileus. Então fica 3 Galileus, 3 Galileus e 3 Galileus. Calcula o volume. Base vezes profundidade vezes altura. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Calcula o volume. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Galileu, 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 Galileu ao cubo. Como os cubos são iguais, significa que esses dois valores são iguais. Então, tu tira aqui 1 metro cúbico é igual a 27 Galileus cúbicos. Tá? Então, aqui estão os fatores de transformação. Para te passar de metro quadrado para Galileu quadrado, multiplica por 9. Se quiser fazer o contrário, divide por 9. Se tu quiser transformar metros cúbicos em Galileus cúbicos, multiplica por 27. Se tu quiser fazer Galileus cúbicos para metros cúbicos, divide por 27. Então, essas são as regras de transformação da 4. E a 5... agora já não é sonho, porque é inverno, mas no verão vai ser sonho, né? Ter uma piscina em casa. Ele diz o seguinte: a piscina que vocês compraram tem 25 mil litros de capacidade. E uma conta de água que tem na tua casa diz que 4,2 metros cúbicos custam R$ 53. Então, é uma aproximação, porque esses 4,2 metros cúbicos, eles não são diretamente iguais a R$ 53, porque tem taxas aqui e as taxas não são equivalentes. Se o cara consome 4 metros cúbicos, a taxa é a mesma que se tu consumir 4,2. Então, não é exatamente o valor, mas é uma boa aproximação. Quanto é que custa para encher essa piscina? Para encher essa piscina, primeiro tu tem que descobrir quanto é que custa a água. A água é R$ 53 para 4,2 metros cúbicos. Então a gente pode fazer uma regra de 3. 4,2 metros cúbicos custam R$ 53. Quanto vai custar uma unidade de medida, 1 metro cúbico? Faz uma regrinha de 3 e tu vai descobrir que vai dar 53 dividido por 4,2 e o metro cúbico custa, nessa nossa aproximação, R$ 12,62. R$ 12,62. Então já dá para colocar aqui que 1 metro cúbico custa R$ 12,62. Mas o volume da água que tu precisa para encher a piscina não está em metros cúbicos, está em litros. Então o que tu vai fazer? Tu vai converter litros para metros cúbicos. No vídeo que eu mandei para vocês, eu acho que no material também tá, que litros para metro cúbico a gente divide por 1000. Então eu vou pegar 25 mil e dividir por 1000 vai dar 25 metros cúbicos. 1 metro cúbico é 12,62. Quanto custa os 25 metros cúbicos que eu preciso para encher a piscina? Faz uma regrinha de 3.
1 metro cúbico, R$ 12,62. 25 metros cúbicos custam X. Então, o X vai ficar... Deixa eu mexer aqui, 12,62 vezes 25, tu vai gastar R$ 315,50, tá? Então, o custo para te encher essa piscina é de aproximadamente R$ 315,50. Até onde eu sei, tu não pode simplesmente ligar a torneira e encher a piscina. Tu tem que ir lá e informar a Corsã que tu vai fazer isso. Eu não tenho piscina, mas pelo que eu vi uma vez, parece que tu tem que informar. Senão tu ganha uma multa. Então, se algum de vocês realizar o sonho de ter piscina em casa, já sabe como calcular quanto vocês vão gastar para encher a piscina. Não é só colocar a piscina lá e esperar que chova, né? Tem que encher essa piscina. Se bem que com a chuva que está tendo agora, eu acho que até a piscina já dava uma boa enchida. Mas usualmente a gente enche com a água da Corsã, né? Então aí vocês têm já como calcular. Pergunta o volume da piscina antes de instalar e tu já faz uma projeção de quanto vai custar para encher. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que eu estou na mesma angústia que vocês. Sugiro que vocês continuem acompanhando ali o grupo. Eu vou continuar enviando os desafios da Olimpíada Internacional de Física. Quem não se inscreveu, dá para se inscrever ainda. Os desafios são um pouquinho difíceis, eu concordo, não são coisa fácil, mas é uma Olimpíada Internacional, né? Vocês não estão fazendo a Olimpíada do IFE, a Olimpíada do Campo São Vicente, a Olimpíada do Professor de Física. Estão fazendo uma Olimpíada Internacional de Física. Então as questões têm que ser realmente um pouquinho mais elaboradas. Vocês podem consultar qualquer material, a internet, livro, mas vocês não deveriam se consultar. Tu não podia perguntar para o teu colega como é que ele fez, porque daí vocês estão burlando, né? O colega vai contar como é que fez e na verdade foi o teu colega que resolveu, não foi tu que resolveu. Então, eu posso ajudar, eu tenho um limite até onde eu consigo ajudar vocês, né? Não posso simplesmente pegar e dizer como é que faz a questão. Então, se alguém quiser participar e em algum momento encontrar uma dificuldade, me avisa ali pelo grupo que eu tento dar um auxílio. Ou me chama ali no particular e a gente vai tentando resolver. Mas é bem interessante, a questão de hoje fala sobre uma montanha, o início ali não é tão engraçado, a imagem é bem bonita, mas não é tão engraçado. Mas a questão extra é trágica. Eu vou dizer para vocês que lendo aquilo chega a dar até uma aflição. Então quem tiver curiosidade, passa lá, acessa o sitezinho da Olimpíada Internacional, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Vamos mantendo contato, dentro do possível eu vou ficar à disposição de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem saber, me perguntem. E dependendo a gente segue mandando alguns desafios para aqueles que não quiserem enferrujar, né? A gente vai mandando alguns desafios que fale sobre unidades de medida, fale sobre potências de 10, ou traga algumas curiosidades da área da física. Os satélites do Starlink, da SpaceX, eles estão passando em horário, não maluco, né? Quando ele passa às 4 da manhã, às 6 da manhã, que aí geralmente a gente está dormindo nesse horário. Então, se vocês quiserem acompanhar, o pessoal diz que é um monte de alienígena invadindo, é um monte de satélitezinho em fileira, ele está passando por volta das 7 horas da noite. Então, se alguém tiver curiosidade, me chama ali no grupo, que eu faço a localização, digo que horas vai passar e qual é o lugar. É bem interessante de ver, eu já vi uma vez, e aí estou tentando ver de novo, mas como está nublado, esperar para abrir o céu e conseguir enxergar. Bom, pessoal, até mais.